Então, para a nossa sessão, a governança de estabilidade jurídico-tributária no setor de óleo e gás no Brasil para atração de investimentos, eu convido Silvida Pote, diretora de Gás Natural do IBP, para moderar essa sessão. Bem-vinda. Obrigada, Thaís. Para compor a nossa mesa, Eduardo Maneira, sócio fundador do Maneira Advogados. Bem-vindo. Fábio Gaspar, gerente tributário da Shell Brasil. Seja bem-vindo. Mozart Rodrigues, gerente jurídico tributário de Downstream do IBP. Bem-vindo. E Olavo Bentes Davi, consultor jurídico de petróleo e gás natural do Taiwil e Schecker Advogados, associado a Mayer Brown. Seja bem-vindo. Boa mesa para vocês. Obrigada, Thaís. Bem-vindos a todos. Último meio-dia, né, do nosso ESG for Dulces em Fundo, uma conversa aqui com 4 especialistas jurídicos tributários. Eu vou fazer um disclaimer, eu não sou advogada, sou economista, então vou ter que me virar com esses representantes que são especialistas, né, no tema que nós temos aqui, que é a governança de estabilidade jurídico-tributária no setor de óleo e gás no Brasil para atração de investimentos. Isso é um assunto que, apesar de eu não ser especialista, eu sinto muito perto, porque no setor de gás a complexidade tributária está inibindo, está colocando barreiras na abertura do mercado de gás. Então, essa parte, eu tenho um interesse muito específico nela, e eu acredito que o ESG, então, as agendas do meio ambiente, sociais e de governança são muito importantes nesse setor tributário. A transparência das regras, tudo o que evitar, através de simplificação e através de controle, a sonegação, para termos um ambiente que seja um ambiente de competição equilibrado para todos os agentes. Então, não ter quem não paga tributo e quem paga tributo competindo. Então, esses são assuntos que vão ser debatidos aqui. Vou apresentar os 4 nossos palestrantes e depois vamos entrar num debate aqui. Temos, então, o Fábio Gaspar, advogado e professor de Direito Tributário, atualmente atua como Country Tax Manager na Shell Brasil e é autor de diversas publicações e livros e revistas de direito, bem como palestrante em eventos especializados no exterior e no Brasil. Temos também o Olavo Bentes David, bem-vindo, que é geólogo de formação e trabalhou por 20 anos como geofísico de petróleo da Petrobras. Graduado em Direito, ingressou na Procuradoria-Geral Federal, AGU, em 2006, e lá está atuando como subprocurador-geral junto à ANP, e, mais recentemente, atuou como consultor jurídico-geral da PPSA. Se aposentou no serviço público e ingressou nos quadros da Taiwil Schecker Advogados, associado a Mayer Brown, em setembro de 2022, onde atua como counsel na área de óleo e gás. Mozart Rodrigues, gerente jurídico e tributário do IBP, tem uma experiência de 17 anos com direito tributário, consultivo e contencioso. É formado na Cândido Mendes, com LLM no IBMEC e é membro da SEAT OAB Rio de Janeiro. E, por fim, Eduardo Maneira, bem-vindo. Maneira, desculpe, doutor em Direito Tributário, professor da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, diretor da Associação Brasileira de Direito Financeiro e sócio fundador da Maneira Advogados. Sejam bem-vindos, muito obrigada por estarem aqui conosco. Vamos começar com uma pergunta ao Fábio. Fábio, por favor, qual é a relação entre governança, estabilidade tributária e atração de investimento e ESG? Primeiramente, boa tarde a todos e todas. Gostaria de agradecer o convite do IBP, na pessoa da Silvia. É sempre bom falar aqui no
para o IBP, que é a casa da nossa indústria. E, para mim, sempre é uma honra poder falar para o IBP e, principalmente, sobre o tema ESG. Eu acho que eu estou há alguns anos falando sobre o tema. Acho que o que eu tive que fazer aqui foi me controlar um pouco para não falar só de ESG, que eu venho chamando de ESG Tax. Não sei se eu inventei o termo ou se eu copiei de alguém, mas já estou há alguns anos chamando de ESG Tax. E não falar só disso, mas falar do casamento com ESG de forma mais ampla, ESG Tax de forma específica, com a questão da estabilidade. Então, estabilidade tributária, estabilidade regulatória é há muito tempo um pilar importante para a nossa indústria, sem dúvida, a gente sempre ressalta isso. Mas é interessante observar também que o IBP está sempre atento para as tendências e necessidades da sociedade, a nossa indústria está, né? Então, o ESG vem há alguns anos despontando na área, acho que há mais tempo em outras searas, mas na seara tributária já há alguns anos também. Eu tive a felicidade de estar pessoalmente envolvido com isso nesses últimos, acho que, 5 anos. Então, para responder de forma mais objetiva a Silvia, na verdade, a Silvia, ela pegou o meu mais recente trabalho, meu mais recente artigo sobre isso, falou, tem 20 páginas aqui, eu tentei reduzir o que eu ia falar a 1h30, 2, para tentar devolver o microfone para a Silvia. Mas, para mim, qual é a correlação? Bom, sem desenvolvimento, não tem desenvolvimento sustentável. Sem estabilidade e segurança jurídica, não tem atração de investimento. Sem atração de investimento, não tem, vamos voltar lá no primeiro item, desenvolvimento. Sem desenvolvimento sustentável, não tem ESG. Então, acho que o casamento é perfeito, é importante, é relevante a gente falar de estabilidade jurídico-regulatória e fiscal num evento de ESG, porque não tem ESG sem investimento. E, de novo, não tem investimento sem segurança jurídica. Da perspectiva do investimento, acho que vale a pena a gente relembrar alguns números da indústria para o Brasil. A indústria de óleo e gás representa aí 15% do PIB industrial brasileiro, pagou mais de 2 trilhões de reais, entre 2011 e 2021, a título de participações governamentais, e isso em sede nacional. Se a gente olha para o estado do Rio de Janeiro, esses números são ainda mais expressivos, e é importante anotar isso, porque no Rio de Janeiro a gente está falando de um PIB industrial de quase 40%, representado pela indústria de óleo e gás, praticamente aí 30% da receita do Tesouro Estadual vem de participações tributárias, de uma sorte ou de outra, e do ponto de vista de emprego e renda é absolutamente necessário. Se a gente começar a olhar um pouco para frente e vislumbrar os próximos 10 anos, e todos os números que eu estou falando são públicos, se a gente vislumbrar os próximos 10 anos, a gente está falando de investimentos esperados da indústria da ordem de 600 bilhões de reais. Isso se materializando, e obviamente depende de segurança jurídica, regulatória, fiscal, para que isso aconteça, se espera aí também 600 mil empregos, principalmente no Rio de Janeiro, né, de forma natural. O Rio de Janeiro representa aí praticamente 85% da produção de petróleo nacional. Então, novamente, ressalta a importância do estado do Rio de Janeiro nesse contexto. Bom, o que isso tem a ver com ESG? Novamente, a importância da estabilidade para investimento para desenvolvimento sustentável, ESG. E o que é o ESG Tax? Acho que muita gente ainda me pergunta isso depois de alguns anos. O ESG Tax, na minha concepção, ele nasceu ao longo dos anos 2010, ali como resultado de movimentos no final da década de 2000, por conta da crise financeira mundial de 2009, a sociedade, principalmente na Europa, começou a se movimentar num movimento chamado Fair Share, onde a sociedade começou a demandar das empresas e dos parlamentos que as multinacionais pagassem seu fair share, porque a sociedade, indivíduos, cidadãos, sentiam que pagavam seu fair share. E teve um momento emblemático ali no começo dos anos 2010, em que uma audiência pública no parlamento britânico, uma Member of Parliament chamou uma audiência pública, convidou algumas multinacionais
para entender suas práticas fiscais de planejamento tributário internacional. E uma multinacional falou que não estava fazendo nada ilegal. Nesse momento, ela falou que "We're not accusing you of being illegal, we're accusing you of being immoral". Então, isso fez virar aí uma página importante na tributação internacional, redundou em vários projetos, o mais importante deles foi o projeto BEPS, no âmbito da OCDE, que reformulou políticas de tributação internacional, acho que principalmente na primeira metade dos anos 2010. Na segunda metade, eu observei, aí é uma observação pessoal, um movimento diferente. Depois que o mundo já tinha começado a mudar em sede legislativa, né, regras específicas, que a gente chama de hard law, começou a ter um movimento que a gente pode chamar de soft law. Organizações tentando entender qual seria o próximo passo nesse mundo tributário de responsabilidade fiscal voluntária, começaram a trazer uma série de princípios. E aí eu vou ressaltar uma organização, que é a B-Team, da qual a Shell fez parte do desenvolvimento de 37 princípios de responsabilidade fiscal institucional, que falam de relação com o fisco, benefício fiscal, transparência, principalmente. E todo esse trabalho nos fez, ali em 2019, a Shell em 2019, pensar como é que a gente ia implementar esses 37 princípios dentro de casa e como é que a gente daria transparência a eles. Com isso, nós tivemos o nosso primeiro relatório, Tax Contribution Report, em que a gente abre todos os nossos números, quanto que a gente paga nos diversos países que a gente opera, como, quando, onde, quais são nossas operações, hot topics, porque às vezes existem tópicos que parecem mais interessantes do que realmente são, então a gente resolveu realmente enfrentar os hot topics. Convido a todos para folhearem esses nossos Tax Contribution Reports, eles são lançados anualmente, e tentam dar aso aí essa transparência que se transformou para a gente, ou se sobressaiu como algo muito importante na seara da responsabilidade fiscal institucional. E, por isso, acho que começou a se cunhar aí o termo ESG Tax, porque o tributo está em todos os aspectos do ESG, no I, no S e no G. No S, a gente vê a faceta mais importante do tributário, que vem até do princípio da responsabilidade solidária, a solidariedade que todos nós temos com os nossos próximos. Então, é por isso que a gente, no final das contas, paga tributo, é por conta de uma solidariedade. E o tributo, a arrecadação, é o melhor instrumento, não conheço outro que seja melhor, para a consecução das atividades estatais. O Estado precisa de dinheiro para fazer políticas sociais, para levar a cabo justamente essa solidariedade que permeia a sociedade, e o tributo, né, acho que se materializa aí muito bem como ISS. Mas é no G que eu acho que as companhias podem fazer diferença, que é a governança, boa governança tributária, e aqui amarrando, aqui me encaminhando para o final, amarrando com o nosso tema, a boa governança tributária, ela é essencial. Ela é essencial e ela fica a cargo das empresas, fazer o algo a mais, fazer o que vai além da lei. Então, eu fiz referência ao hard law e ao soft law. No soft law, é possível que as empresas ajam além das suas responsabilidades legais e façam mais para mostrar como estão contribuindo para a sociedade, o quão transparentes são, que tem negócios que são orientados por princípios firmes, princípios com fulcro na moralidade. E, novamente, convido aqui para, enfim, audiência online ou presencial, visite aí esses 37 princípios do B-Team, que nós, na Shell, temos como próprios também. São 37 princípios que norteiam as nossas atividades. Finalmente, para encerrar, eu não poderia deixar de mencionar que, se a gente fala de atração de investimento e no contexto também de um painel que fala de estabilidade fiscal, principalmente, que é importante a gente lembrar que essa estabilidade fiscal é super relevante para investimento. Acho que nós tivemos alguns casos aí nos últimos meses que mandaram uma mensagem um pouco preocupante para a indústria de óleo e gás, né? Um imposto de exportação, a revisão um tanto assodada de regras de preço de referência do petróleo e uma reforma tributária que está andando, acho que
tem toda a legitimidade para ser discutida, acho que é importantíssima essa discussão, mas eu ainda não consegui entender como que o repetro ele se encaixa dentro desse contexto. Então, isso gera alguma sorte de preocupação para a indústria, porque, me reportando aos números que eu falei, né, 30% da arrecadação, por exemplo, do Estado vindo da indústria de óleo e gás, eu não gostaria que esses 30% de arrecadação para o Estado do Rio de Janeiro, novamente o S do ISD, a responsabilidade solidária do Estado, não gostaria que, no futuro, essa arrecadação ficasse prejudicada. Então, acho que esses são os pontos que eu queria ressaltar aqui. Não sei se eu consegui me manter no tempo, espero que sim, Silvia. Sim, acho que sim. Tá bom, tentei me comportar. Eu falei para ela que eu não ia largar o microfone se ela me deixasse falar primeiro. Não, foi muito interessante, Fábio, e vai suscitar bastante pergunta. Tenho já 2 ou 3 aqui na cabeça e vão ter mais aqui. Vocês sabem que vocês podem fazer pergunta através do QR Code, né? Mas, antes das perguntas, acho que tem um aspecto muito importante da governança. Você falou da estabilidade tributária e estabilidade também para as empresas, a estabilidade da regulação, respeito dos contratos. Isso aqui é uma governança maior, né, do país. Respeito dos contratos tem sido uma dos pitch de venda do Brasil. No Brasil, se respeitam os contratos de EP, se respeitam... Olavo, você concorda que existe essa tradição no Brasil de respeito ao contrato? Você pode citar alguns exemplos? Boa tarde, Silva. Obrigado pela pergunta. Boa tarde para quem está presente aqui. Eu vou fazer só uma pequena correção na apresentação, porque eu não sou tributarista. Tá? Eu estou aqui no meio dos tributaristas. Aqui você fala uma coisa dela, eu já fico morrendo de medo aqui. Né? Mas eu não sou tributarista, a minha área é óleo e gás, né? Mas, evidentemente, que a gente tem algum contato com o direito tributário, enfim, faz parte do nosso dia a dia. Né? Mas, veja só, a sua pergunta ela é bastante interessante, porque realmente é uma forma até de vender o país que a gente de óleo e gás usou historicamente, né, de passar, né, de propagandear a nossa segurança jurídica, a segurança contratual que nós temos, né, essa tradição de não quebrar contratos. Os exemplos, eu gosto de buscar lá de trás, que são os contratos de risco. Os contratos de risco para exploração e produção, né, que hoje pouca gente até se lembra deles, né, o pessoal mais antigo vivenciou bastante essa fase aí, nos anos 70, 80, enfim. Os contratos de risco eles foram proibidos com a nova Constituição, né, eles foram vedados expressamente. Mas ela houve por bem, já o ADCT preservou os contratos, então, em curso. Né, e isso... continuou funcionando. A gente tem, pouca gente sabe disso, a gente tem contratos de risco ainda em vigor no país. Tá? No Rio Grande do Norte, são 4 campos pequenos lá, Ponta do Mel, Serra Vermelha, enfim, mais Redonda, mais 2 ali, mais um, que eles conseguem estar em curso combinando características da concessão com as características do contrato de risco. Isso, para mim, é um grande exemplo aí de preservação dos contratos que a gente tem no passado. E um outro exemplo mais recente aqui, é do próprio marco regulatório da partilha de produção, né, com a descoberta dos vultosos volumes aí do pré-sal. Enfim, houve um marco regulatório, goste ou não goste, mudou bastante o regime, né, instaurou-se o regime de partilha de produção no país, mas todas as concessões, enfim, todos os contratos que havia, foram preservados. Mas então, essa tradição, eu concordo que ela existe, não tem dúvida nenhuma, mas os movimentos mais recentes aí têm sido bastante preocupantes. Né? E eu vou já tratar de fazer um disclaimer aqui, que não enxergo nada ideológico, não vejo uma coisa nem desse governo, nem do governo anterior. Acho que é uma tendência que é preocupante. Ontem, né, aconteceu a audiência pública lá na ANP sobre o Fábio já fez uma pequena menção aqui, sobre a alteração da metodologia de cálculo do preço de referência do petróleo. Eu assisti, né, por
virtualmente, né, assisti, acredito que outras pessoas aqui devem ter acompanhado também, e eu fiquei assim realmente estupefato com algumas coisas que eu ouvi na audiência. Não da ANP diretamente, né, a audiência foi muito representativa, havia stakeholders aí dos mais variados grupos de interesse estavam presentes, até proprietários de terra, que eu nunca vi participar de audiência, achei muito interessante. Mas, enfim, eu ouvi coisas a respeito de uma suposta ilegalidade do período de transição que foi imposto, né, por resolução do CNPE, né, que foi trazido por resolução do CNPE, e que, enfim, a própria lei de introdução às normas do direito civil brasileiro, ela trata aí a necessidade de você impor períodos de transição quando você tem alterações legislativas com impacto econômico. E ali é uma coisa evidente, né? Quer dizer, você tem, eu chamo de regras de temporariedade, que é a periodicidade de 8 anos, a transição de 4 anos e a carência de 2 anos. Né? E que essas regras de transição, através de um decreto, simplesmente está se alegando que acabou, que não existe mais regras de transição. Vou fazer uma ressalva aqui, que foi apenas uma consulta pública, não saiu ainda a resolução em definitivo, enfim, a gente não sabe qual vai ser a decisão da ANP. Eu espero que esse período de transição ele realmente seja respeitado, mas, enfim, eu acho que isso aí seria porque isso tem um impacto direto nos contratos, então isso seria uma alteração muito forte aí nos contratos de AIP. E a outra que também foi mencionado pelo Fábio, eu tenho certeza que o Maneira vai puxar esse assunto aí também, que é do imposto de exportação, né, que logo no início do governo aí as exportações foram taxadas temporariamente. Né. Eu acho que tem uma questão tributária envolvida, evidentemente, que é a eventual extrafiscalidade do tributo, mas não vou adentrar, porque eu tenho certeza que os colegas aqui podem falar muito melhor do que eu. Mas eu vejo ali também, me preocupa muito, sobre o aspecto de quebra contratual, de quebra de equilíbrio contratual. Né. A gente tem, na elaboração dos contratos de exploração e produção, principalmente nos de partilha de produção, você parte de um determinado princípio, que é quanto que o Estado vai se apropriar daquela receita gerada. É o government take. Não são as participações, esse é um termo que dá uma confusão danada, porque a gente tem o government take e tem as participações governamentais, que parece que é a tradução de government take, mas não é. A participação governamental é uma receita não tributária, né, que ela está agregada aí a compensações que os detentores de direito de exploração e produção de petróleo e gás têm que passar para o Estado. E enquanto o government take, ele envolve tributo também, a soma disso com a carga tributária. E, no regime de partilha de produção, com excedente em óleo da União. Então, quando vai se fazer, quando vai se calcular o econômicos do projeto do lado do governo, né, a primeira coisa que se fixa é o government take. Então, tem um government take que, tradicionalmente, na partilha de produção, é 75%. Aí, dependendo da oferta, que é a alíquota de excedente em óleo, esse government take pode aumentar um pouquinho. Diminuir não pode aumentar um pouquinho. Como o government take ele inclui a tributação, no momento que você coloca a tributação, você aumenta a tributação ou faz incidir uma tributação que não existia, você está aumentando aquilo, né, e rompendo o equilíbrio econômico-financeiro original do contrato. Então, isso é uma coisa que ainda está, enfim, a medida provisória é temporária, ela é por 4 meses, essa incidência tributária é por 4 meses, mas eu fico realmente preocupado aí, porque, ainda que isso termine aqui no 4 meses, mas já está, inclusive, está muito próximo já de expirar esse período, mas se fez uma vez, né, a indústria resistiu, existem várias ações aí que foram impetradas, aí eu sei que o Maneira representa o IBP em uma delas, mas eu acho que essa parte contratual a gente deveria olhar também com cuidado, e até para evitar, né, que qualquer governo se sinta tentado aí, novamente, a trazer esse tipo de mecanismo aí para a indústria. Eu tenho ainda algumas coisas a falar, mas a gente ainda vai entrar em Kio. Tá bom. Então, eu vou parar por aqui para respeitar o tempo. Obrigada, Olavo. Eu acho que você colocou o dedo na ferida, né, que é a mudança das regras no período do contrato
E também a sinalização que você manda para os novos investidores que vêm aqui e falam, opa, então o Brasil não é um país que, de fato, respeita os contratos, porque lá vem um novo imposto que muda de maneira bastante consistente o que os operadores têm que pagar. Bom, passando agora mais do upstream para o downstream, Mozart, como é que você vê o ESG no downstream? Acho que você tem lá uma seara de considerações bem diferente, né, no downstream. Sim, sim. Obrigado, Silvio, pela palavra. Antes de entrar aqui no tema, importante registrar, o IBP tem 3 diretorias, né? Diretoria de gás, de EP e downstream. Eu represento aqui as diretorias de downstream, eu digo que eu sou o primo pobre aqui, né? O pessoal falando de imposto de exportação, preço de referência, contrato de exploração e produção. Petro, eu vou trazer aqui para ICMS, PIS, COFINS, Renova Bio. Então, assim, aproveitando a fala aqui do Fábio, do Olavo, né, a parte de governança do ESG foi muito bem falada aqui. Eu colocaria apenas, complementando aqui, da clareza, né, que tem que existir, dos planejamentos tributários, né. Eu acho que a demonstração das empresas, né, com relação à sua tributação, isso é um ponto importantíssimo no que diz respeito à governança. Eu acho que isso está muito ligado à ética das empresas e tudo mais, né. Agora, com relação à política ambiental, aí eu vou trazer aqui, vou puxar a sardinha para o meu lado, na expectativa que o Maneira vai levantar depois do tema, quando ele for falar, né? No downstream, nós temos a tributação, né, normal dos combustíveis, vou falar aqui do ICMS primeiro, e dos combustíveis renováveis, né? A gente tem um grande incentivo no Brasil para a utilização de combustíveis renováveis. A gente tem o Renova Bio, né, que é um programa político, de política nacional, de incentivo à indústria do biocombustível, né, onde existe ali dentro o CBIOS. A gente fala que não é um carbon tax, não é, mas é uma política de incentivo ao biocombustível e que onera o setor em detrimento, né, do combustível fóssil. Não obstante já ter o Renova Bio, a gente observa também que, historicamente, as alíquotas de ICMS do etanol hidratado são relevantemente inferiores à do fóssil, o que também faz com que se utilize muito mais o combustível renovável, assim, ofertando uma carga tributária menor para o combustível renovável, que leva, consequentemente, a uma redução desse preço na bomba e, consequentemente, uma possibilidade de se utilizar mais vastamente, né, o renovável. Assim, na grandeza da alíquota do renovável ficar entre 14% e 24%, e a do fóssil parte de 24% a 34%, 36%. Né? Então, assim, você já vê que eu digo que o setor está numa vanguarda aí. A gente já, a longa data, já tem esse incentivo pelo uso do combustível renovável em detrimento do fóssil. 1000 perdões. Pensei que tivesse desligado. Em detrimento do fóssil, né? Esse ponto é um ponto importante para a gente. Não obstante todo esse arcabouço legal para essas alíquotas, né, do ICMS do etanol hidratado, né, já serem inferiores, né, a gente, em 2022, a gente teve uma pequena reforma tributária no setor de combustíveis, né. A gente teve a edição da Lei Complementar 192 e a Lei Complementar 194. 192, ela instituiu o ICMS monofásico, né, onde o ICMS começa a incidir uma única vez, e a 194, que eu acho que cabe aqui um pouquinho mais de fala sobre ela, que fez com que todos os combustíveis se tornassem essenciais. Com isso, né, a alíquota dos combustíveis ela passou para a alíquota geral, uma alíquota de 17% e 18%, a depender do Estado. Com isso, perdeu-se essa competitividade momentaneamente, digo momentaneamente, vou explicar mais à frente, do combustível renovável para o fóssil. Digo momentaneamente porque teve uma emenda constitucional que transitou no Congresso em 3 dias
uma emenda constitucional em 3, 4 dias, se muito, onde ela traz um diferencial competitivo para o etanol hidratado. Ela nem fala do etanol hidratado, né? Ela fala dos biocombustíveis. O biocombustível que competir num posto de gasolina com combustível fóssil, ele tem que ter uma alíquota reduzida a esse combustível fóssil, para poder incentivar o uso do combustível renovável. Tá? Então, volto a repetir, por isso que a gente está nessa vanguarda. Então, a 194 foi a da essencialidade. Ela, por mais que ela tenha colocado lá a lei complementar as alíquotas iguais, ela não resistiu muito tempo e, por óbvio, hoje tem esse diferencial competitivo também do etanol hidratado. Não obstante isso, a gente teve também, aí vai um pouco mais da responsabilidade social, né? Eu falei um pouco da ambiental, agora da responsabilidade social, né? O setor, a longa data, né, desde 2001, com a emenda constitucional 33, ele vem buscando mais transparência, mais assertividade no que diz respeito à tributação do ICMS. Desde em 2001, né, que foi criada a emenda constitucional 33 de 2001, que colocou lá na Constituição a possibilidade do ICMS ser monofásico para os combustíveis, né? Historicamente, também, com a abertura do mercado, lá no idos de 93, 94, né, houveram várias legislações regulatórias e tributárias, aí o ICMS, substituição tributária para frente, né, e houveram muitos questionamentos judiciais, né, até esse mercado se regularizar. E houveram, na proporção das judicializações, planejamentos tributários obscuros, né, vieram as devedoras contumazes, né, as empresas que trazem problema para o mercado. São empresas que eu diria que não estão nem aí para o ESG. Né? Ela não quer saber de política ambiental, não quer saber de governança, não quer saber de social, ela não quer saber de nada, ela quer simplesmente ver o lucro dela. Ela não quer saber da função social do tributo, ela não quer saber, como o Fábio colocou aqui muito bem, né, do tributo, é um retorno para a sociedade. Então, o setor se reuniu e fez a emenda constitucional 33, que ficou 20 anos paradinha na Constituição e não teve sucesso, porque ela dependia de uma lei complementar. Né? Hoje, em 2022, foi criada a lei complementar 192. Na sequência, os estados fizeram o convênio ICMS 199 e 15. Hoje, a gente pode dizer que, no Brasil, a gente sabe o quanto é o ICMS no valor da gasolina e do diesel. Tá? O hidratado não, porque o hidratado ficou fora da lei complementar e, portanto, fora da incidência monofásica, mas hoje a gente sabe o quanto você paga de ICMS a cada abastecimento de combustível que você coloca no carro. Você não precisa de base de cálculo, você não precisa de PMPF, você não precisa de saber de onde veio e para onde vai, você não precisa saber de percentual, grossapar o tributo, você não precisa de nada disso. Ou seja, hoje você tem uma clareza, e aí vai na linha aqui, construindo aqui na linha do que foi colocado. Para investimento, você sabe o quanto vai ser de tributo, o quanto você vai precisar recolher. As obrigações acessórias vão reduzir. Né? A gente está no primeiro mês agora da gasolina. Essa virada se deu agora, em junho. As obrigações acessórias vão reduzir drasticamente. 27 legislações estaduais se transformam em um convênio. Pasme, o convênio tem 3 páginas. Tá? O que lá em 2017, quando a gente trabalhou isso na primeira vez, tinham 2, hoje tem 3 ou 4 páginas, salvo o melhor juízo, que fala de toda a tributação do ICMS monofásico dos combustíveis. Isso facilita muito, né? Isso traz clareza para investidor, isso traz incentivo e para a sociedade também. Eu acho que todo mundo ganha com essa alternativa. Obrigada, Mozart. Bem didático. Agora, todos os 3 mencionaram, né, a reforma tributária, dizendo que o Maneira aqui vai nos dar um Estou nessa torcida aí. Então, assim, a pergunta essa reforma tributária ela vai trazer, de fato, mais segurança jurídica tributária para atrair novos investimentos? Boa tarde a todos. Cumprimento o IBP na pessoa da Civi, que está coordenando os trabalhos. Essa pergunta eu vou dizer que pode trazer, mas eu vou dividir essa questão com todos vocês para nós
chegarmos a uma conclusão se pode trazer ou não. Para isso, eu vou trazer aqui alguns exemplos de legislação e de comportamentos que geraram insegurança jurídica nos últimos 20 anos, vamos dizer assim. Eu pensei, escolhi... Não, ainda um 15. Eu fui mencionado muitas vezes, tenho direito a falar um pouco mais. Então, eu fiz escolhi alguns temas, e agora, o Mozart falando, eu lembrei da questão da substituição tributária para frente, que eu vou falar dela também um pouquinho. Mas, por exemplo, a redução da alíquota do QAV no Rio de Janeiro. Isso não tem jeito, é impossível explicar para o investidor estrangeiro o que ocorreu. Houve uma legislação do Rio de Janeiro de 2003 reduzindo a alíquota do QAV para 3%. Então, ferindo aquelas regras de guerra fiscal, que a alíquota interna não pode ser inferior à alíquota interestadual, a não ser que haja autorização de convênio. O Estado do Rio reduziu a 3%. E aí, outro problema que a reforma tributária não resolve, a morosidade do judiciário. Então, sempre tem os sinões. Essa legislação que reduziu o QAV é de 2003. O Estado do Rio Grande do Norte ajuizou uma ADIM contra essa legislação em 2003. Foi julgada pelo Supremo em 2020. Então, você imagina o seguinte, para o investidor estrangeiro, qual era a opção que ele tinha, a não ser recolher na alíquota de 3%. Era a única legislação que existia. Ele estava cumprindo a lei ao pagar na alíquota de 3%. Em 2000, antes do Supremo julgar inconstitucional, o próprio Estado do Rio de Janeiro começou a cobrar a diferença de alíquota, cobrar de 3% para 12%, a diferença de 9%, aplicando multas, etc., retroativamente. Veio o Supremo, em 2020, e declarou inconstitucional. Pediu-se que fosse modulados os efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade, não ocorreu. Só que veio, salvo engano, a Lei Complementar 160, para evitar, falar assim, olha, os casos em que foram concedidos benefícios fora das regras constitucionais e da Lei Complementar 24/70, estão remidos, desde que o Estado liste quais são estes casos e haverá remissão. O Estado do Rio de Janeiro não teve dúvida, pôs lá que estava remido. E pergunta se perdoou. Não. Então, desde que você desista das ações, etc., fará jus à remissão. As empresas todas desistiram da ação, saiu o decreto governamental do Rio de Janeiro concedendo a remissão, que não foi levada a cabo, não teve eficácia. Até hoje, nós não sabemos, as empresas aqui de petróleo sabem disso, que estão lá os requerimentos para se dar baixa das cobranças da diferença de QAV, e até hoje não se tem uma solução. Então, esse é um caso. Outro caso de morosidade do judiciário, quando veio a substituição tributária para frente e que a refinaria substituiu toda a cadeia. O Supremo, num primeiro momento, em 2002, disse o seguinte, a substituição tributária para frente, numa ADIM, a base de cálculo presumida é absoluta, ela não é relativa. E as empresas se organizaram com esse racional, a base de cálculo é absoluta. Em 2016, e acho que é até uma decisão mais correta, mas de 2002 para 2016, o Supremo Relator, ministro Fachin, disse assim, não, a base de cálculo é relativa. Então, se você vender por um preço acima daquele presumido, tem que pagar, ou o Estado tem que devolver se você vender
por um preço abaixo. Mas o que as empresas que estavam há 15 anos com um sistema de base de cálculo absoluta, a mudança do sistema, a operacionalização da base de cálculo relativa, praticamente inviabilizava a comercialização desse combustível em todas as carreiras, em todas as etapas. Por isso que veio a monofasia. Por isso que veio a monofasia, que é a monofasia é uma espécie assim de substituição tributária para frente de base de cálculo definitiva. A monofasia incide só lá uma vez. Essa monofasia simplifica, é ótima, deve ser adotada na reforma tributária, mas já está gerando problemas. Qual? O de não se dar crédito dos insumos das operações anteriores. Esta é uma questão já polêmica da monofasia, que acabou de ser implementada. Nós tivemos, em 2015, a Lei Noel, apelidada no Rio de Janeiro de Lei Noel, a nova Lei Noel, porque teve a primeira do deputado Noel e depois outro deputado pegou o mesmo projeto e apresentou, mas continuou com o nome de Lei Noel, como aqui nós temos coisa assim, Lei Candir, Lei Noel, etc. A nova Lei Noel que criava a exploração, ICMS na exploração do petróleo. Na época, nós também fizemos a ADI, que foi julgada em 2021, então, 6 anos esperando. Incide ou não incide na exploração? Eu me lembro que eu fui, na época, com uma vice-presidente da Petrobras, ministra Carmen Lúcia, tinha um representante, um diretor da Total, estava o Matias pelo IBP, nós fomos despachar com a ministra Carmen Lúcia, pedindo para que ela pautasse, porque o relator era o ministro Toffoli, e o ministro Toffoli falou assim, já está pronto, mas quem pauta é o presidente Supremo. E era a Carmen Lúcia, a ministra Carmen Lúcia, nós fomos lá pedir para pautar. E a Carmen Lúcia é mineira, eu falei, senhor ministra, ela falou, mas o que é isso? ICMS na exploração de petróleo? Eu falei assim, é como se, ela é mineira para ela entender melhor, eu falei assim, é como se incidisse ICMS na hora que você ordenhasse o leite. No curral ali, tirasse o leite da vaca, se ali, da vaca para o balde, ocorresse o fato gerador. Era mais ou menos isso. Mas ela demorou muito a pautar. Ela não pautou, quem pautou foi o Toffoli. Na presidência dele, processo que era dele. Então, ficaram 6 anos. Depois, teve a taxa de fiscalização de exploração de petróleo. Depois, o Estado do Rio, novamente, tentou criar a Assembleia o ICMS do alto consumo de gás, que foi vetado pelo governador. Não chegou a virar lei, porque houve um veto do governo. E, recentemente, o imposto de exportação. Recentemente, o imposto de exportação, que o imposto de exportação está no rol de 4 impostos federais excepcionados de todos os princípios que dão segurança jurídica ao sistema tributário nacional. O imposto de exportação, de importação, estão excepcionados do princípio da legalidade no que se refere ao manejo de alíquotas. Estão excepcionados do princípio da anterioridade. Estão excepcionados de tudo aquilo que protege o cidadão contribuinte por uma razão. São impostos extrafiscais. Porque o imposto que tem característica fiscal de arrecadação tem que ter as limitações, obedecer às limitações constitucionais ao poder de tributar. Mas os impostos de exportação e importação, entendeu o Constituinte, falou assim, ele tem uma função extrafiscal que se sobrepõe à função fiscal e que você precisa de agilidade para você ter. Então, você não pode instituir um imposto agora e esperar o ano que vem para cobrar, porque ele perde a sua característica de extrafiscal. Mas o Código Tributário Nacional disse o seguinte, o que é a extrafiscalidade do imposto de exportação?
a extrafiscalidade é aquela que atende ao comércio exterior e à política cambial. Aí veio, é só isso. Não pode, não é um cheque em branco de extrafiscalidade. É a extrafiscalidade para atender essas duas funções, de política cambial e comércio exterior. E aí, na exposição de motivos da MP, o governo fala assim, isso aí é para cobrir um rombo de 6 bilhões da redução da alíquota do ICMS das operações internas. Onde está o comércio exterior e a política cambial? Cobrir rombo. Então, obviamente, que esta instituição desse imposto de exportação tinha função fiscal. Tendo função fiscal, atrai legalidade e anterioridade. Então, não dá para você ter o melhor dos mundos. Ter um imposto fiscal com as exceções dos princípios. Então, é isso que está ocorrendo. O setor ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade e várias outras ações diretas foram ajuizadas por quem tem legitimidade. Várias instituições também entraram como amicus curiae nas ADINs, mas está tudo concluso com o ministro Gilmar Mendes. Esta medida provisória, que instituiu o imposto de exportação, é de 28 de fevereiro. Ela caduca no dia 30 de junho. Qual que é o efeito se caso venha a caducar sem que haja uma manifestação do Supremo sobre a constitucionalidade? A ação direta vai perder o objeto, porque a ação direta ela julga a lei em abstrato. Se a lei deixa de existir, a ação direta perde o objeto. Vai permanecer os mandados de segurança. O controle difuso continua. Os mandados de segurança impetrados pelas empresas, ou até mesmo por eventuais sindicatos, etc., vão continuar e vão seguir o rito da justiça de primeira instância, segunda instância, e vai chegar, no final, ao Supremo, que vai ter que enfrentar. Então, este assunto que nós estamos tratando aqui, imposto de exportação, pode ser que Deus nos dê saúde, a gente possa estar aqui há 20 anos, tá falando, o imposto de exportação, instituído em 2023, acabou de ser julgado em 2047, não vai ter. É o que ocorre nesse ritmo. A reforma tributária. Eu sou otimista e acho que eu não aguento, pelo menos eu estou cansado de saber outra questão de instabilidade. Eu trouxe alguns casos, desculpe, Silvia, eu já estou passando do tempo, mas alguns casos aqui que eu trouxe também, de o que dá crédito e o que não dá crédito. O que é produto intermediário, o que não é produto intermediário. O que se incorpora fisicamente, o que se não incorpora. Aí o STJ está para decidir uma matéria importante sobre isso, que a ministra Regina Helena, que é a relatora, e o Herman pediu vista. Mas o setor de petróleo teve uma decisão importante, que os fluidos de perfuração, conseguiu que se desse crédito de ICMS aos fluidos de perfuração, que estava na fase ainda de exploração. Então, fala assim, fluidos se incorpora? Não, mas deu crédito. Então, mas essa é uma discussão que só existe no Brasil. O que dá crédito, o que não dá crédito, crédito físico, incorporou ou não incorporou? Você fala, o que é incorporado? Parece coisa de espiritismo. Agora, em relação à política tributária. Então, neste ponto, a reforma tributária que está sendo anunciada, que nós ainda não conhecemos exatamente o texto. A informação é que o presidente da Câmara está apresentando o texto hoje aos 27 governadores. E amanhã o relator Aguinaldo Ribeiro vai apresentar à sociedade o texto. O que está se dizendo dessa reforma tributária? A tributação do consumo passa a ser do IBS, e que eu gostaria que fosse um IBS único, mas sabemos que virá na forma dual, o IBS federal e o IBS
dos estados e municípios, extinguindo PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI. Então, vamos ter 2 IBS ou IVAs duais e vamos ter ainda o imposto seletivo. Então, nós vamos de 5 para 3, já não é tanto. Mas o que se promete é a tributação no destino, que resolve muita coisa de guerra fiscal, e um creditamento amplo, que vai deixar de ter essa conversa, produto intermediário, é uso e consumo, é ativo permanente, e essa classificação que é muito complexa. E eu sou professor há muitos anos, eu falo assim para os alunos que às vezes ficam dormindo na aula de tributário, eu falo assim, olha, se vocês aprenderem não cumulatividade, vocês podem viver disso. Aí o cara já fica acorda. É mesmo, professor? É. Só aprender o que dá crédito, o que não dá crédito. Tem muita gente que vive disso, vive bem. Então, esse crédito, isso existe só no Brasil. Vai para a Europa tentar o que dá crédito, tudo dá crédito. Né? Então, isso, com a reforma tributária, parece que vai facilitar. Em relação ao Repetro, vamos aqui, assim, se essa reforma tributária entregar o que promete. Primeiro que há uma transição de pelo menos 10 anos em relação aos benefícios fiscais, que é o tempo, Fábio, para se testar se a reforma vem para valer. Primeiro, nós temos que esquecer ICMS, ISS, IPI, raciocinar que tem um novo imposto. Esse novo imposto vai dar amplo creditamento. E qual que é o problema do setor que o Repetro resolve? Eu exporto com imunidade e o que eu faço com os créditos acumulados? Eles estão prometendo devolver o crédito acumulado cash, periodicamente. Resolve o problema do Repetro. Por quê? Eu me credito, recebo em dinheiro, e o que eu tenho de investimento eu vou amortizando no prazo da transição aí de 10 ou 15 anos. E 10 anos, gente, essa transição de 10 anos, que muitos criticam, eu não critico, não. Porque, olha só, se em 2033 nós tivermos um regime novo, tá bom. Eu estou, desde 93, participando de debate de reforma tributária. Desde 93, quando veio a emenda constitucional número 3 de 93, eu debati com um deputado federal, Zé Serra, no Rio Grande do Sul, na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. E eu fiz uma proposta ainda mais jovem, falei assim, gente, o primeiro artigo da PEC devia ser assim, esta emenda entrará em vigor daqui a 10 anos. Porque aí nós vamos poder discutir sem paixão. Aí eu pensei assim, gente, se tivesse em 93 entrado em vigor em 2003, já tinha 20 anos que nós estávamos com o regime. Então, hoje, nós estamos em 2023. Se levar 10 anos a transição, 10 anos voam, passa rápido. Por fim, o que eu acho importante da transição? É para você testar se vai dar certo. Tem uma história, que para encerrar, que eu escutei uma vez do professor Roque Carrasa, que eu sempre guardo, quando chega um cliente apavorado com auto-infração de valores elevados. Aí ele fala assim, doutor, quantos anos vai levar? Eu falei, auto de infração? Fase administrativa, normalmente, 7 anos. Fase judicial, uns 8, 15 anos. Dá um alívio, né? Dá um alívio, porque isso o professor Roque Carrasa que me disse uma vez, Eduardo, eu adoto essa técnica e conto a história do cara que sabia ensinar camelo a falar. Né? Era um malandro do mundo árabe que tinha 2 camelos e quis ser hóspede de um sultão. E ele falou, mas por que eu vou te hospedar? Porque eu sei ensinar camelo a falar. Ele falou assim, não, então vai ser meu hóspede. Quantos anos você leva para ensinar o camelo a falar? 10 anos. Aí ele foi recebido com todas as honras pelo sultão no palácio. E o sultão disse o seguinte, olha, mas se em 10 anos esse camelo não falar, você será esquartejado em praça pública. Ele, perfeitamente. O amigo dele falou, mas você é doido, hein? Você vai ser esquartejado. Ele falou, olha,
Em 10 anos, o sultão pode morrer. Eu posso morrer. O camelo pode morrer. Ou, de repente, o camelo pode até aprender a falar. Então, com isso, quer dizer, eu acho que a transição é o tempo de amadurecimento para nós sabermos se o crédito é amplo mesmo, se vai ter devolução de dinheiro mesmo, e se não, aí a gente volta tudo para trás. Né? Bom, obrigado, desculpa que eu realmente extrapolei o tempo. Não, Eduardo, foi muito divertido e deu uma perspectiva histórica bem importante. Tem muitos jovens aqui nessa sala, então é bom falar que 10 anos voa, né? Mas eu tenho agora algumas perguntas. Algumas chegaram da plateia, outra que eu escrevi aqui. Eu vou começar com uma pergunta para o Mozart, né? Falamos da reforma tributária. Como é que a reforma tributária aborda o ESG no downstream? Vamos fazer respostas curtas para poder fazer mais aqui. Ok. Como o Maneira colocou, né, o IBS dual, né, concordo com ele. O ideal seria um só, né? Eu acho que facilita muito a simplificação, a transparência. Tudo que a gente vem buscando, né, com essa transição da reforma tributária, mas eles estão optando politicamente ser mais viável, né, um dual, federal, estadual e municipal. Mas um ponto que é importante, e a gente conseguiu aqui, como setor, né, colocar lá na reforma tributária, é a manutenção dessa cobrança monofásica para o combustível. Não foi assim, os argumentos foram bons. Como é um imposto não cumulativo, né, o final da cadeia vai ser quem mais vai agregar valor, né, e quem mais vai recolher. Ou seja, um argumento fácil é falar, olha, 46 mil postos de combustível vão recolher mais tributo do que a refinaria e do que a distribuição. Ou seja, você vai deixar de fiscalizar 400 contribuintes que têm poder aquisitivo, que pode recolher esse valor, para fiscalizar 46 mil postos, que vão recolher muito mais do que os dois lá da ponta, do início da cadeia. Esse foi um bom argumento. Sendo rápido aqui, um ponto interessante, eu até fui chamado lá no Congresso para falar, e aí já também sobre a parte de política ambiental, me chamaram para falar sobre tributação verde. Aí eu sentei numa mesa assim, com mais umas 4 pessoas, e todo mundo falando do Carbon Tax, e eu me defendendo um pouco, falando que a gente já tem os CBIOS, que eu coloquei aqui, né? A gente já tem os CBIOS, a gente já é altamente tributado, né? E a gente ainda teria essa expectativa também do imposto seletivo para o combustível. E aí você vai botar mais um carbon tax aqui na cadeia de downstream, né? A gente diz hoje que no posto o valor do combustível, quase 40% dele é tributo. E aí você vai onerar o consumidor final com mais um tributo, né, que seria o carbon tax, que de fato está fora, né, na reforma tributária não fala, mas tem um imposto seletivo que é mais para o social, para esse tipo, que são para produtos que são socialmente irrelevantes, né, cigarro, bebida, esse tipo de coisa. E aí tem sim essa possibilidade, vislumbra-se incluir o fóssil ali, mas assim, a gente tem nosso grande argumento é que nós já somos amplamente tributados, né? A gente já tem uma carga tributária excessiva sobre o combustível e a gente tem outras políticas nacionais que fazem com que o consumo do combustível renovável seja mais viável do que o do fóssil. Obrigada. Obrigada, Mozart. Tenho aqui umas perguntas amplas e vou fazer 2. A primeira acho que é dirigida ao Fábio, né? Mas já vou fazer a segunda também, vocês vão pensando e quem se anima a responder. Fábio, o ESG Tax significa pagar mais tributos? Espera aí. E a todos, como é que a estabilidade jurídica pode fomentar a criação de empregos e oportunidades de desenvolvimento alinhados aos princípios de ESG? Obrigado, Silvia. Bom, eu acho que eu vou conseguir ser rápido nessa. ESG Tax significa pagar mais tributo? Não, em absoluto. Significa 4 coisas. Pagar o tributo certo, no lugar certo, no tempo certo
e ser transparente com a sociedade sobre isso, porque cabe à sociedade e depois aos nossos pares democraticamente eleitos verificar se está certo essa quantidade, local, tempestividade. Então, vou além e penso até que pagar o imposto errado no valor errado prejudica o desenho constitucional de freios e contrapesos. Então, tirar do judiciário, eventualmente, a possibilidade de se manifestar sobre isso, prejudica o desenho constitucional. Eu posso complementar aqui uma... Pode. Não sei se o meu... Está funcionando? Porque ele falou... Faltou dizer, e aí olha como é a complexidade do nosso sistema. Pagar para a pessoa certa. Porque, às vezes, a gente não sabe para quem pagar. Questão de ICMS e ISS, não é verdade? Às vezes você paga ISS, o Estado te cobra. Você paga o ICMS, o ISS te cobra, o município te cobra, pelo mesmo fato. E, em relação ao mesmo imposto, 2 municípios podem te cobrar. Então, a complexidade do nosso sistema hoje, porque aí a empresa pode estar querendo seguir a cartilha do ISD, mas ela vai ter dificuldade, tendo em vista a complexidade da nossa legislação, de pagar para a pessoa certa. O ISS, então, é um exemplo cabal disso, porque a lei complementar diz que o ISS é devido no município onde está estabelecido o prestador de serviço, e as leis municipais dizem, com apoio do STJ, muitas vezes titubeante e tal, que ISS é devido onde o serviço é prestado. Então, a empresa que está estabelecida no Rio de Janeiro e presta serviços para CSN em Volta Redonda, vai ter que pagar por esse mesmo fato o ISS no Rio de Janeiro e vai ter na nota fiscal lá a retenção na fonte do ISS para Volta Redonda. É o ISD dobrado. Perfeito. Eu senti isso na pele, né? Que eu fui a vida toda antes do IBP consultora e eu várias vezes paguei 2 ISS. Agora que tem o remoto, você pode dizer, não, eu estava na minha casa quando eu prestei serviço de consultoria, mas antes você não podia. Eu queria elaborar um pouquinho, antes da segunda resposta, sobre o ilegal versus imoral no pagamento dos impostos. Você tem alguns exemplos ou alguma consideração nesse sentido, Fábio? Bom, acho que de cabeça aqui a gente pode pensar, um pouco adentrando muito o mundo tributário e principalmente tributação internacional. Acho que aquela frase que eu citei, ela representava ali um momento em que algumas empresas multinacionais, não todas, mas algumas empresas multinacionais, seguindo estritamente a lei, conseguiam planejar suas atividades de forma a economizar tributo, o que não tem nada de errado com isso. Mas esse tipo de desafio da sociedade lá no parlamento britânico, de que, além de legal, precisa ser moral, desencadeou um projeto, o maior projeto que a tributação internacional já viu até hoje, chamado BEPS, novamente, em que a OCDE tentou buscar ir além da letra, mas no espírito da lei. Essa frase não estou inventando, é uma frase que consta dos documentos da OCDE. E além da letra, mas de encontro ao espírito da lei, para fechar o que seriam hiatos percebidos na legislação e deixar claro quais situações no campo da tributação internacional, isso se fala muito no campo da tributação internacional, deixar claro no campo da tributação internacional quais hiatos deveriam ser fechados para se diminuir esse gap entre legalidade e moralidade. Então, acho que esse foi o exemplo da década passada. Mas a minha pergunta era mais precisa, e aí eu chamo os outros aqui. E isso no Brasil é uma discussão também? Porque com essa complexidade que nós temos, com certeza há muitas maneiras de interpretação e essa discussão de legal versus imoral deve existir aqui. Com certeza existe em torno dos chamados planejamentos tributários. E aí há eu concordo que o BEPS foi um avanço, vamos dizer assim, civilizatório,
né, que chamou à responsabilidade empresas que faturavam bilhões e que se valiam de paraísos fiscais para não pagar tributo, e que isso foi, na hora que isso se tornou público e ganhou uma mídia internacional, as empresas fizeram, é melhor pagar alguma coisa do que, até por uma questão de imagem. Mas isso precisa ser tratado com parcimônia, para não se considerar que todo planejamento tributário ou qualquer mecanismo de se pagar menos seja imoral. Então, eu, como advogado, posso pagar na pessoa física, se quiser, como autônomo, em 27,5%, mais contribuição previdenciária que quem for me pagar vai pagar um valor elevado, etc., etc. Ou posso me organizar em forma de sociedade, de profissão regulamentada, e a minha carga vai ser 11%, 12%, 14%. O que há de imoral nisso? Não há imoralidade. Há planejamentos tributários que são induzidos pelo próprio governo. De você se instalar hoje na região da Zona Franca de Manaus, na região da Sudênio, dizer assim, por que eu não vou instalar uma fábrica em Piracicaba, Sorocaba, e vou para o interior do Maranhão? Porque há um incentivo fiscal, eu vou pagar menos imposto. Então, é um planejamento que... Então, acho que tem que se tomar muito cuidado, que isso exige a ponderação da razoabilidade, da proporcionalidade, de saber o que é legal e o que é imoral. Pagar menos não é sinônimo de imoralidade. Tem que se tomar esse cuidado. Maneira, posso aproveitar o ponto para fazer uma provocação? Acho que vale a pena, já que você abriu a tampa da caixa, explorar um pouquinho a questão da ADIM, que tratou do parágrafo único do artigo 116 do CTN, que há muito tempo discute, né, os limites do planejamento tributário. Acho que no Brasil agora a gente tem um norte mais claro. Com certeza. Esse parágrafo 1 do artigo 116, os senhores todos sabem, mas pode ser que tenha algum engenheiro aqui, né, Olavo? Não, é que foi introduzido no CTN uma cláusula geral antielisiva, em que se dava pelo menos esse foi o intuito de quem inseriu, e que depois o Supremo interpretou conforme a Constituição. Falando o seguinte, se eu perceber, mesmo sendo um negócio jurídico lícito, eu posso desconsiderar esse negócio jurídico lícito para tratá-lo de modo diferente para arrecadar mais. Então, eu posso dizer que desconsiderar uma operação de leasing para tratar como uma compra e venda a prazo. Porque, se for compra e venda a prazo, haverá mais imposto a recolher do que numa operação de leasing. E o Supremo, isso, anos, esse parágrafo único, o artigo 116, foi colocado, se discutiu muito se o planejamento tributário lícito poderia ou não ser desconsiderado. E o Supremo disse que não. E o Supremo não declarou inconstitucional esse parágrafo único. Ele disse assim, não, o que esse parágrafo único quis dizer é que pode ser desconsiderado quando há ilicitude, quando há evasão, e não apenas o planejamento tributário. Essa foi uma questão importante, recentemente decidida. Eu quis fazer a provocação porque acho que é importante no contexto da pergunta da Silvia, porque nem tudo que parece imoral, em alguma lente, ela é juridicamente imoral e ilegal, porque diferentes sociedades, em diferentes momentos, têm a percepção diferente. Então, acho que é importante a gente contextualizar isso. No Brasil, uma decisão recente do ano passado, do Supremo, que definiu ali quais são esses limites. E eu acho que definiu bem, né, Maneira? Decidiu muito bem. Bom, temos ainda uns 20 minutinhos. Eu queria, então, que vocês pudessem entrar nessa criação de empregos e oportunidades de desenvolvimento devido à estabilidade jurídica tributária alinhada aos princípios de EGIC. Como é que vocês veem
pode falar também da reforma tributária, como isso vai ajudar o crescimento, desenvolvimento amplo da sociedade? Isso volta naquela fala original do Fábio, né? Investimento exige confiança. Confiança. Confiança nas regras do país, confiança na estabilidade, confiança na economia, e isso tudo depende de um sistema tributário transparente, menos complexo e que possa ser compreensível. Essa história que eu disse, a primeira que eu disse, do QAV, ela é incompreensível, né? De você explicar, eu reduzo a alíquota, depois eu mesmo cobro, aquela coisa que fica, não tem como ser explicada para o investidor. Então, aquilo que não pode ser explicado gera insegurança, gera fuga de capitais, etc. Eu vou sair um pouquinho da parte tributária, segurança jurídico-tributária, então vou ficar só no jurídico. Né? Segurança jurídico, sair um pouquinho da parte tributária. Dentro da questão que você trouxe. Como que a estabilidade contribui para gerar emprego? Eu vou dizer mais para girar a economia, né? Para rodar, para enriquecer o país, para enriquecer a sociedade. Para mim é evidente, até porque o investidor ele procura ambientes que sejam juridicamente estáveis, juridicamente seguros. No caso de petróleo e gás, eu acho que os dois grandes fatores para trazer investimento, primeiro é a atratividade geológica. Se você não tem atratividade geológica, não adianta, porque o cara não vai vir jogar dinheiro fora. O retorno dele está na possibilidade de prospectar óleo e gás. E depois a estabilidade. Não importa muito o regime jurídico fiscal que você tenha instalado no país. Essa é uma discussão recorrente na indústria do petróleo, né? A gente tem pelo menos 3 regimes fiscais distintos, a concessão, a partilha de produção, a cessão onerosa, que é um regime meio excepcional, mas, enfim, ele está aí. Então, qual é o melhor? Olha, isso realmente não importa, porque, desde que seja um regime jurídico fiscal transparente, que permita que cada investidor possa fazer sua análise econômica e saiba quanto ele vai investir e quanto ele tem possibilidade de ter de retorno, evidentemente, isso submetido à alha do negócio, né, porque, enfim, é um negócio de risco, isso basta para o investidor, ele ter certeza. O problema maior quando são investimentos de longo prazo, de longa maturação, é saber se essas regras que foram determinadas aqui, evidentemente, isso não vai ficar imutável durante 25, 30, 40 anos, mas que o eixo ali, o eixo em torno do qual essas regras foram tecidas, que elas vão ser respeitadas, né? Então, voltando à questão do imposto de exportação, se você está trabalhando, está com o seu econômico todo colocado ali, tem uma expectativa de retorno, fez seus investimentos, enfim, muda o imposto, acresce-se um imposto de exportação, evidentemente que isso aí é um desincentivo à entrada de capitais de investidores. Mesma coisa, uma alteração de preços de referência de petróleo, que impacta em todas as participações, né, quando você tem uma regra que foi estabelecida pelo governo, né, pelo Estado, uma regra que coloca lá um período uma periodicidade para que possa haver essa alteração de metodologia. Mas aí eu vou buscar também, eu gosto de trazer alguns assuntos assim, que estão palpitantes aqui na indústria, né? Margem equatorial. Né? Margem equatorial. O que a gente tem de rompimento de contrato ali, se não tem nem contrato, na verdade, né? Só tem um contrato hoje, que é o da Petrobras. Tem muito, né? Porque nós fizemos um leilão, um grande leilão, que foi a 13ª rodada. Salvo engano, a 11ª rodada em 2013, ou a 13ª em 2011, enfim, foi o leilão da margem equatorial, o grande leilão, que foram os maiores programas exploratórios mínimos que eu vi serem ofertados, enfim, grandes bônus de assinatura, e foi uma quantidade imensa de blocos licitados. Eu não me lembro se a Shell chegou a licitar lá, mas a Total, com certeza, a BP, a OGX, então, pegou blocos, aquela questão toda. E você tinha, inclusive, as regras de licenciamento ambiental estabelecidas, o que o cara precisaria fazer para obter a licença, e o fato é que esses contratos todos que foram assinados, houve a licitação, foram
foram licitados, enfim, e o fato é que não foi possível realizar os trabalhos comprometidos em nenhum desses blocos, né? Acabou que a Petrobras pegou agora o restinho da Total, e mesmo a Petrobras não está conseguindo obter o licenciamento ambiental. Essa é uma questão que a indústria do petróleo vai ter que resolver mais cedo ou mais tarde, né? De você ter um mínimo de segurança, você como investidor, de entrar numa licitação e um mínimo de segurança que você vai poder realizar os investimentos que você comprometeu. Não é uma questão simples, assim, dizer a regra já está posta, enfim, você tem responsabilidades estatais que se dividem de acordo com os órgãos reguladores, mas essa é uma questão que a indústria, enfim, o Estado, ela tem que resolver, porque isso gera uma tremenda insegurança de você adquirir um determinado ativo para poder fazer exploração, fazer avaliação de descoberta, fazer declaração de comercialidade, fazer desenvolvimento da produção, fazer produção e eventualmente, se vê impedido pelo próprio Estado que licitou. Bom, a margem equatorial não é o único exemplo, porque eu me lembro, 10 anos atrás, aqui no Brasil, se falou de shale gas. Se fez um leilão específico com as empresas que tinham também o objetivo de perfurar e fracking de um poço, e isso depois foi revertido. Inclusive, foi revertido não por decisão da sociedade, discussão no Congresso, foi uma decisão judiciária, né? Várias decisões. Várias decisões, pelo menos 3 delas, e muitas delas estão em liminar desde aquela época. E as empresas, hoje, isso é muito para o lado do onshore, né, para empresas que trabalham no onshore. Mas tem empresas hoje que elas ficam numa situação que elas não podem nem avançar com seus trabalhos, né, porque existe uma liminar, e nem sair daquele contrato, porque, se sair, elas se sujeitam a pagar determinadas ações para a ANP, inclusive, eventualmente, pelo fato de não ter cumprido o programa exploratório mínimo, que ela não pôde cumprir porque não obteve licenciamento ambiental, porque precisaria passar por fracking e por outras técnicas, né? São questões, enfim, que elas precisam ser resolvidas. Aí, se a gente quiser continuar a ser um foco de investimentos para a indústria do petróleo. Estamos chegando ao final da nossa... Eu diria, vamos dividir irmãmente esses 15 minutos entre vocês 4 para fazer umas considerações finais, cada um. E aí vou escolher quem quer começar. O Fábio começa, que começou no início. Obrigado, Silvia. Acho que eu posso ser breve. Acho que de tudo que eu falei, que eu gostaria de extrair, é que sem investimento não tem desenvolvimento, sem desenvolvimento não tem desenvolvimento sustentável, sem desenvolvimento sustentável não tem ESG, que acho que o maior inimigo do ESG, ou do desenvolvimento sustentável, é a falta de desenvolvimento, é a pobreza. Então, acho que é importante a gente atentar para isso. Não obstante, eu sou um entusiasta do tema, ESG Tax, falo a respeito, escrevo a respeito, e numa dessas andanças ou pesquisas eu me deparei com uma frase do ex-CEO da GE, Jack Welch, se não me engano, que eu vou traduzir como algo como... Como é que eu traduziria? Se você vir que tem uma tendência vindo, faça logo, adote logo, antes que seja obrigado a fazê-lo. Então, acho que o ESG, de forma geral, e o ESG Tax tem um pouco isso, né? Essa pegada voluntária. Então, antes de ser obrigatório fazer, sugiro que voluntariamente seja aderido. Gostei. Mozart. Na linha, vou tentar ser breve também. Acho que a simplificação, acho que 2 pontos, né? O que se busca é a justiça fiscal. Acho que a função social do tributo é uma coisa que vai se tornar cada vez mais relevante, né? Muito ligada até com a relação pobreza, relação custo social e as empresas. Eu acho que é um trabalho bonito e que vai sobressair essa função social do tributo, essas transparências. Com relação à expectativa do setor, acho que
setor no downstream, né, avançou muito, a gente deu um grande passo, tem arestas a serem aparadas, como disse o professor Maneiro aqui, a gente está parando, a gente está tentando consertar aqui o que estava errado, vamos conseguir, certamente vamos conseguir. Foi um desafio gigantesco e está encaminhado, né, para o futuro, está encaminhado, está na reforma tributária, está posto o pleito do setor, saiu lá no relatório, provavelmente vai vir na minuta da emenda constitucional, e a gente acredita nisso e acredita que isso tudo vai trazer na linha do que foi falado, emprego, sustentabilidade, todos a parte positiva, né, que a simplificação tributária pode trazer. Olavo. Bom, à guisa de uma análise final, eu vou trazer uma outra questão sobre um outro ponto de vista, rapidamente, também até pelo tempo. Um outro aspecto da segurança jurídica, né? Eu militei na área pública durante muitos anos, praticamente toda a minha vida profissional. E aí a gente, às vezes, se entusiasma com determinados projetos, fala esse que vai. E um desses que me entusiasmou realmente foi o Fundo Social, né, que eu acompanhei desde os primeiros contratos de partilha, ali, a construção do que seria o Fundo Social. O Fundo Social, na verdade, é um fundo que arrecada parte da receita governamental com a partilha de produção. E o Fundo Social ele é uma coisa extremamente bem concebida, né, porque ele homenageia, né, ele respeita, ele traz ao abrigo da lei o pacto intergeracional, né, que é aquele pacto que está muito ligado à exploração de recursos não renováveis, e que você, para explorar um recurso não renovável, você tem que pensar naquela geração que vai ficar carente daquele recurso pelo fato de você estar explorando agora. Tá? Então, o Fundo Social ele reserva uma boa parte da receita do pré-sal, eu diria que quase toda, né, da receita da comercialização do óleo da União, da receita com parte dos royalties, parte dos bônus de assinatura, enfim, para que seja colocado nesse fundo, que sejam feitos investimentos, enfim, e que isso possa ser investido no devido tempo para atender aí as futuras gerações. Então, foi tão bem concebido quanto está sendo mal implantado. Enfim. Então, recentemente saiu uma auditoria do TCU, a forma como os recursos do Fundo Social vêm sendo dilapidados. E vêm sendo dilapidados, aí a gente até volta para essa questão do o que é ilícito e o que é imoral. O que é ilícito, o que é imoral, enfim, o que pode, o que não pode. Né? A própria lei, né? Inovações legislativas posteriores ao marco regulatório da Lei 12.351, começou em 2013, até recentemente, 2020, 2021, faz isso, independe de ideologia, trouxeram uma série de programas, enfim, que captam recursos do Fundo Social. Então, tudo que foi concebido, inclusive, foi uma das justificativas para a implantação de um novo regime, da implantação do marco regulatório, enfim. Nós estamos dilapidando. A previsão de receita do Fundo Social até o iníciozinho da década de 30 é de R$1 trilhão. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Ainda há tempo, mas da forma como as coisas estão caminhando, provavelmente vai chegar lá e não vai ter absolutamente nada, porque já foi mal utilizado antecipadamente. E, last but not least, Eduardo. Bom, eu espero que vamos dizer assim, essa postura de ESG, esse espírito de ESG, possa iluminar a reforma tributária. Por uma razão, o nosso sistema hoje é complexo e caótico por uma postura do governo, mas também dos contribuintes, de todos acharem que merecem um privilégio e um regime especial. Quando se vai conversar sobre reforma tributária, há um consenso da necessidade que haja reforma tributária. E, durante muitos anos, o consenso parava por aí. Fala assim, a reforma é muito boa, mas eu tenho que ficar de fora.
eu tenho que ter um regime especial. Então, isso, vamos dizer, em termos de ICMS, fez uma corrosão na base do ICMS, porque todos os estados têm a regra geral do ICMS e os regimes especiais. Os regimes especiais hoje se sobrepõem à regra geral. O ICMS, na maioria dos estados, hoje é uma COFINS cumulativa. Esquece débito e crédito e fala assim, você quer pagar 1% da sua receita bruta? Está bem. Você quer pagar 1,5%? Está bem. Então, são tantos regimes especiais que isso deteriora o sistema. Então, acho que o ISD tem a ver da pessoa tomar consciência de que não é bonito levar vantagem, de que todos devem dar a sua contribuição. Eu não diria assim, de uma questão de moralidade ou imoralidade, mas o sistema justo é aquele em que cada um possa contribuir de acordo com a sua capacidade econômica de contribuir. Que essa reforma tributária desperte esse sentimento de justiça, eu diria até de patriotismo que todos nós devemos ter, porque se cada um não fizer a sua parte, nós não podemos exigir um país melhor, se ficar encastelado, tendo segurança privada e com medo de sair na rua, de ser assaltado, de ter todas essas mazelas de um país que, infelizmente, tem essa cultura de levar vantagem para si, de ter um regime tributário para chamar de meu, né? Então, eu espero que a regra possa ser boa para a maioria, para que não se precise de tantos regimes especiais e excepcionais. Esse é um voto de fé que eu faço. Obrigada, Eduardo. Eu queria agora pedir um aplauso, porque eu achei fantástica essa sessão. Muito obrigada por ter dado o seu tempo, por ter vindo aqui, compartilhar uma experiência, às vezes, muito longa nesse setor. Muito obrigada, Mozart. Reconheceu que eu sou o mais velho da turma, mas é verdade. Obrigada, Fábio, Olavo, Mozart, Eduardo. Obrigada a todos aqui também.